Boa tarde a todos e a todas as pessoas presentes aqui na nossa mesa de debate do projeto Caminhos para a Transição Energética do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por dedicar um tempo na agenda, né, comum a todos nós, para que a gente, de fato, possa discutir e começar a aprofundar os tópicos, né, que nós apresentamos no evento de lançamento que ocorreu no último dia 28 de abril. E a partir de agora, queremos, né, em conjunto com a Deloitte, compartilhar os dados, as premissas, né, o que nós estamos considerando nesse estudo e, de uma forma muito clara, muito construtiva, né, colher as contribuições de vocês em cada um dos tópicos que serão abordados aqui. Então, desde já fica aqui o meu agradecimento, agradeço aqui aos nossos convidados também. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, que tem aqui já uma agenda do dia, né? E também uma introdução que a Deloitte preparou para compartilhar com todos aqui. Bom, a nossa agenda está composta, né, por esses boas-vindas. A Deloitte, né, aqui representado pelo Guilherme Lockman, sócio do setor de Power Utilities e Renováveis, vai trazer, né, todas as informações e premissas que a Deloitte está utilizando nesse estudo, e nós agradecemos desde já o apoio, o suporte, a contribuição do Giovanni Machado, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da empresa de pesquisa energética. Giovanni vai nos ajudar a mediar esse debate. Então, após a apresentação da Deloitte, a contribuição do próprio Giovanni, a gente vai deixar o microfone, o espaço aberto para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem suas perguntas e também colocarem os seus comentários, as suas contribuições. Tá? Só lembrando que aqui no Microsoft Teams a gente tem os botões de reações, então quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, levantem a mão no botão específico aqui da ferramenta. E durante a fala dos demais colegas, eu peço a todos que mantenham os seus microfones fechados, né? E quando forem falar, se puderem, abram suas câmeras, ok? Muito obrigado, Guilherme, pela presença. Muito obrigado, Giovanni, pela presença. E aí passo a palavra aí para o Guilherme. Obrigado, Lincoln. Para mim, um privilégio, uma honra poder estar aqui representando a Deloitte e junto com a Enel fazendo essa apresentação, essa participação nesse evento tão importante e nesse roundtable. Eu cumprimento o Giovanni por poder nos abrilhantar aqui com a presença e com a mediação e as contribuições que ele vai trazer. Assim, hoje é um dia festivo para mim também, comentei aqui mais cedo, hoje participei na parte da manhã de uma formatura, então eu aproveitei e já fiquei embecado o dia todo, porque eu sabia que ia estar com vocês, então para mim é uma alegria muito grande poder participar aqui e estar ajudando nesse debate. A gente quer transformar sempre essas reuniões, não somente numa explanação, mas sim colher as contribuições de todos vocês. Eu não poderia, antes de começar, só também manifestar, a gente vivencia, infelizmente, nosso Brasil, já dizia Tom Jobim, que não é para amadores, a gente vivencia mais uma situação triste no estado de Pernambuco. Eu faço questão porque a gente percebe cada vez mais como se aproxima de nós. Só para dar um dado, existem pessoas também da Deloitte que ficaram desabrigadas. Imagino que, de repente, algumas das empresas aqui representadas que tenham operação em Pernambuco possam também ter sido afetadas pelos seus colaboradores. Então, fica toda a nossa solidariedade também a essa situação, mais uma, infelizmente, que o nosso país passa. Mas, sem maiores delongas, passar já aqui para a apresentação e fazer a contextualização. A intenção nossa aqui, logo no início, é fazer algumas provocações, trazer algumas contextualizações, com alguns dados que muitos de vocês já conhecem, mas para nivelar e para deixar claro o que são as provocações que estamos fazendo, para que possa dar
seja um ponto de partida para também as contribuições que o Giovanni trará e também outros outros colegas que estão aqui hoje presentes. Acho que todos aqui têm o conhecimento das diferenças e das peculiaridades que a matriz energética e matriz elétrica do Brasil tem junto à visão mundial, né? A gente tem alguns benefícios e algumas peculiaridades bastante claras. Um dos maiores desafios hoje nosso, eu costumo, quando estou conversando, escutei o Giovanni dizendo que estava numa reunião anterior falando em inglês, e eu também tenho as minhas, né, Giovanni? E toda hora tem que explicar um pouquinho das peculiaridades brasileiras, quando eles falam tanto de decarbonization, digitization ou decentralization, eu sempre tenho que adicionar o diversification também para o caso do Brasil, que é uma tônica também de a gente cada vez mais trazer outras matrizes para não ficar numa dependência como a gente passou os últimos 2 anos, é uma tônica que já vem acontecendo nos últimos anos. Então, esse slide é para mostrar o quanto que a gente é diferente, o quanto a gente é peculiar, e a gente está trabalhando para, principalmente na questão da matriz energética, estar cada vez mais apoiado nas questões das renováveis. Aqui algumas diretrizes preliminares que a gente setou como cenários para uma visão de 2030, 2050, buscando para uma economia que seja de baixa emissão, né? Então, uma questão, a primária, é a questão da eletrificação, ter cada vez maior penetração, e aí no cenário 1 você tem ali um percentual ligado a 40%, 50%, e no cenário 2 de 55% a 65%. Obviamente, a geração térmica ainda se utilizando para entrar nos momentos de pico, né, e olhando para um viés cada vez maior da geração através do gás natural. O processo da descarbonização da matriz elétrica, que a gente quer alcançar cada vez mais tender a 100%, né, considerando a hidráulica levando um patamar ainda maior do que nós já estamos. Essa capacidade instalada de energia renovável cada vez mais aumentando, seja considerando com a hidráulica, seja sem a hidráulica, mas a gente tendo aumentar a nossa participação em eólica e solar, principalmente. Nos cenários ali apresentados, o cenário 1 com uma busca cada vez maior de geração distribuída, de 10% a 15%, e no cenário 2, de 20% a 25%. Pode passar, por favor. Aqui só para lembrar um pouquinho de como que tem a evolução, a gente hoje também vai poder tratar das questões de armazenamento. Esse roundtable não fala só da matriz energética elétrica brasileira, mas também de como a gente tem buscado avançar na questão do armazenamento. Só para mostrar aqui uma visão global do preço das baterias de íon-lítio, se a gente fizer uma projeção a 2030, de 2010 a 2030, uma redução de 94% do custo, uma coisa assim bastante assombrosa. A gente já viu acontecer em outras tecnologias e a bateria não é diferente. E nos cenários 1 e 2, a gente vê ali, a gente projetou um cenário 1, que essas baterias representariam 12,5% da potência utilizada, no cenário 2, 15%, no cenário 1, uma resposta à demanda de 5%, e no cenário 2, de resposta à demanda de 7,5%. Aqui um custo nivelado da energia, uma visão global, uma visão Brasil. Então, só para trazer alguns dados aqui, olhando através das fontes, principalmente energia solar e eólica, ali, seja subsidiado ou não, você vê ali os ranges do custo e também comparados a carvão, nuclear e o ciclo combinado de gás, deixando claro que é extremamente competitivo, solar e eólica, quando comparados a esses 3 fontes, vê claramente a possibilidade de a gente poder usufruir cada vez mais delas, sem ter para isso um custo, aumentar o custo de vida, no sentido de, para chegar até o consumidor final, não teria esse grande impacto. A gente consegue aprimorar, ampliar a nossa economia, sendo mais verde, sem atrelar um custo direto num nível superior. Então, esse é o principal argumento aqui. Segue o próximo slide, por favor. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho da eletrificação nos usos finais. O contexto, obviamente, é buscar cada vez mais a substituição de tecnologias. Ontem eu estava numa discussão também bastante grande sobre o uso
e a parte de eletrificação em outros mercados, em outras indústrias. Eu costumo fazer o papel aqui como líder do setor de Power Utilities and Renewables da Deloitte, de provocar essas discussões, seja internas, junto aos meus sócios e executivos também, ou aos meus clientes, da importância de cada vez mais a preocupação com o consumo consciente de energia e a eletrificação brasileira, por ser cada vez mais verde, poder ser parte integrante desse processo, com um potencial econômico fantástico, trazendo oportunidades das mais diversas, contribuindo para a geração de empregos qualificados, contribuindo para a evolução aí da nossa economia. Ninguém aqui vai discordar que para que a gente possa crescer a economia do nosso país, a gente tem que estar muito bem planejado com a questão da energia elétrica para acompanhar isso. Sem energia elétrica, sem eletrificação, sem a busca pelo que a gente quer alcançar nos acordos internacionais de diminuição dos gases de efeito estufa, a gente não pode deixar de estar tendo essas discussões que estamos tendo agora. Então, aqui também mostra um pouco da eletrificação global, mostrando claramente também que os membros da OCDE são ligeiramente mais que países não membros. A gente tem aí o Brasil querendo se credenciar para isso, mas tem N outros fatores políticos envolvidos. E a taxa de crescimento dos BRICS é geralmente superior também ao da OCDE nesses últimos anos. Se você for ver a curva do Brasil, que é a amarelinha ali, ela tem uma curva um pouquinho mais acentuada do que uma boa parcela dos países ligados à OCDE, além de outros BRICS. O Brasil está numa situação que tem muito espaço para melhorar, mas também não está deixando a desejar em comparação. Então, olhando de novo para as questões dos cenários, então, aqui a gente quer trazer do cenário 1, do cenário 2, a gente vê a questão dos derivados de novo, a questão do custo de energia também, a questão da eletrificação, por base das fontes de geração renovável que tem a matriz elétrica brasileira. De novo, um percentual de 40% a 50% no cenário 1, 45% a 55% no cenário 2, olhar para a parte de derivados de petróleo e gás, substituir de forma eficiente, e aí você tem de 5% a 10% dessa substituição no cenário 1 e de 10% a 20% no cenário 2. E aí também a questão do gás natural como uma fonte de energia importante. A gente viu aí ao longo dos últimos 12 meses o novo marco legal do gás, trazendo avanços, mas ainda muito a se discutir, para que possa ter um impacto positivo nesse processo de transição energética no curto e médio prazo, além da questão do hidrogênio. E aí, na reta final aqui da nossa apresentação, olhando para uma visão de longo prazo e vindo também desde... A gente sabe o quanto que impactante essa questão da transição e a quebra de paradigma da dependência global de combustíveis fósseis. Ainda não é uma coisa que dá para se descartar, né? A gente vai conviver ainda com muitos anos, mas a gente tem que fazer a nossa parte fazendo o processo de transição acontecer. Então, você vê ali o consumo de energia útil nas mais diversas fontes apresentadas no primeiro gráfico, a produção mundial de petróleo também aí no segundo gráfico. As outras questões ligadas a comércio de gás natural, aí você vê a questão, quão interessante entre ins and outs, né, da questão dos países e desse comércio em termos de importadores e exportadores. Então, você tem diversos... Esse material vai para vocês depois, não fiquem tranquilos. Se vocês não conseguirem enxergar, eu mesmo estou chegando no ponto da vista cansada, daqui a pouco vou precisar de óculos também para ler essas letrinhas aqui do Oriente Médio, África, Ásia, como a gente está vendo ali. E a questão também das trocas de petróleo, que também apresenta no segundo gráfico, também a importância disso. E aí, eu acho que, se eu não me engano, esse é o último slide, que mostra a questão de hidrocarbonetos em um custo acessível por conta da volatilidade, por conta de tudo que acontece no mundo, isso deixa de ser uma realidade. Ontem a gente viu o barril de petróleo bater os $120, então, ali olhando para as estabilidades, as retas de estabilidade ao longo dos anos, você vê que a gente está num patamar superior e não deve sair disso. No caso do preço do barril e no caso também do gás natural, tem aí a volatilidade existente, mas com a guerra da Ucrânia e outras situações faz com que haja cada vez mais uma pressão sobre isso.
e a gente se volta para as questões das energias renováveis como um contribuinte para ter uma estabilidade e também um custo acessível da energia. Acho que era isso, né, Ana? Isso. Paro por aqui. Essas foram as provocações que a gente entendeu serem razoáveis para a gente contextualizar e para dar o setup aqui da nossa round table. E eu devolvo a palavra aí para o Lincoln antes de passar para o Giovanni, agradecendo aí a atenção de todos vocês. Obrigado, Guilherme. Bom, eu já passo a palavra para o Giovanni. Giovanni, aí fica o microfone franqueado aí para a sua contribuição, destacando algum aspecto que, né, você acha, né, que você veja, né, relevante, ou até mesmo aspectos que não abordamos, mas que são relevantes de serem abordados durante o estudo. Então, fica super, sinta-se livre aí, obrigado. E aí, na sequência, eu já deixo a mediação da mesa com os demais participantes já com o Giovanni, ok? Ok, Lincoln, obrigado. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, da Enel para moderar essa mesa. Já me desculpo de antemão se após começar a falar, eu começar a tossir, eu recentemente tive Covid, e, bom, já estou curado, mas estou como eu tenho asma, né, então desencadeou também, então começo a falar, começo a tossir. É o primeiro dia de volta no escritório, então, enfim, então já coloco esse disclaimer. E parabenizar o Guilherme pela apresentação, a própria Enel também por essa iniciativa, acho muito importante, como eu falei no lançamento do projeto, né? É importante que cada vez mais a gente discuta cenários. Cenários né, a elaboração de cenários e a discussão de cenários é uma etapa muito importante do processo de formação de consensos. Né? E se a gente não tiver formação de consensos, de entender, claro, não são necessariamente desses cenários que vão, né, eles não são cristalizados. As empresas, elas disputam espaço, buscam novas tecnologias, buscam aumentar sua participação. Então, o que a gente vê sempre, vamos dizer assim, são as grandes linhas, as grandes tendências de movimentação, de mudança da matriz energética. A gente não tem dúvida que a mudança é na direção de maior eletrificação, maior participação de renováveis, né, e descarbonização das fontes, inclusive naqueles setores, né, chamados de difícil abatimento, que muitas vezes são aqueles que têm mais dificuldade de ter uma eletrificação, sobretudo direta, né, porque hoje em dia a gente já está falando de eletrificação indireta, que são todos aqueles, né, Power to X, né, então o uso da eletricidade renovável a partir de, enfim, eletrólise da água para produzir hidrogênio, eventualmente síntese de Fischer-Tropsch, pegando carbono sequestrado e armazenado para fazer um combustível sintético similar ao combustível fóssil, mas sem o carbono, né, descarbonizado. Então, a gente sabe que alguns segmentos vão ter dificuldade de eletrificação ou porque a eletrificação via bateria ela compete com a carga útil, então caminhões de longo curso, aviões, navios. Então, se você não aumentar a densidade energética das baterias, alguns segmentos terão dificuldade de eletrificação na forma de bateria. Mas há outras formas de eletrificação, e aí se diz essa questão da eletrificação indireta, né, podendo aí usar hidrogênio, podendo usar outras formas indiretas de eletrificação. Entrando, então, parabenizo, eu acho muito interessante, eu acho que é um dos cenários que a gente olha também é nessa linha de ter uma eletrificação maior, mas de qualquer forma eu vou fazer alguns apontamentos bastante específicos, né?
Em relação justamente ao nível de eletrificação. Eu acho que é importante chamar a atenção desse ponto que eu mencionei, que são os setores de difícil abatimento e de difícil eletrificação. Então, para que a gente tenha, pelo menos da eletrificação direta, para que a gente tenha uma discussão vamos dizer, mais aprofundada dos limites da eletrificação direta e de o quanto se precisará partir para a eletrificação indireta, né? Ou para combustíveis de baixo carbono, né? Quando for mais competitivo. E aí, em particular, eu chamo a atenção que mesmo alguns segmentos que são passíveis de eletrificação, por exemplo, produção de aço, tem vários processos diferentes. Quando a gente olha, por exemplo, a Europa, se eu não me engano, a redução direta com arco elétrico é tipo 80% da produção de aço, né, nos mini-mills na Europa. No Brasil, ao contrário, é tipo 20%. O grosso do Brasil é integrado a coque de carvão mineral. E aí, se você tem uma planta dessa, que é grande, com um processo e uma vida útil ainda longa, né, a possibilidade de eletrificação desse estoque ele é mais, vamos dizer assim, nas franjas, ela é mais limitada. Então, isso um pouco dá o nível de entrada, né, dessa eletrificação. Então, isso é importante observar. Então, assim, para dar um exemplo concreto, vai ser difícil eletrificar a CSN, ou a CST, ou a Uzi Minas, porque os processos ainda estão com vida útil e eles são integrados à coque, né, de carvão mineral. Então, as formas de buscar descarbonização, elas vão variar. Não tem uma frase que muitas vezes a gente escuta internacionalmente, né? Não tem one size fits all, né? Então, a gente tem que buscar identificar as diferenciações dos tipos de empresa, porte financeiro, vida útil e tal, para conseguir identificar o ritmo de penetração dessas novas tecnologias. Ninguém tem dúvida, pelo menos na EPE, ninguém tem dúvida que a demanda marginal, quer dizer, o crescimento marginal deve ser atendido com eletrificação. Então, a gente imagina que esse percentual mais baixo de redução direta com arco elétrico e siderurgia no Brasil, ele vai começar a mudar. Você vai começar a ter mais investimentos em mini-mills, porque senão as empresas começam a ter risco de standard assets, né? De perda de competitividade no futuro. Então, novos projetos, a gente não tem dúvida em relação às premissas que vocês colocaram de eletrificação onde for possível. Só que a gente tem que olhar também os estoques. E os estoques, né, existentes, né, a capacidade instalada dessas grandes plantas, não só de siderurgia, poderia dar vários outros exemplos, mas nesses casos você vai ter que buscar outras formas de descarbonização, né? Então, seja com blend, com biocombustíveis, seja com maior participação de renováveis no consumo próprio. Aí um exemplo que eu acho que é importante ter na cabeça a indústria de óleo e gás está partindo para a eletrificação dos FPSOs, quer dizer, das estruturas produtivas, né, das plataformas, dos navios de plataforma. Então, isso cria uma possibilidade, por exemplo, de uma grande sinergia entre a indústria de óleo e gás e eólico offshore e solar flutuante, por exemplo. Então, justamente para baixar as emissões de escopo 1, quer dizer, no próprio processo produtivo da plataforma. Então, você eletrifica, provavelmente no início você vai ainda usar, né, gás natural, mas onde você já conseguir desenhar projetos sinérgicos, né, você vai poder fazer ilhas flutuantes com maior participação de renováveis, justamente para baixar a pegada de carbono em escopo 1 desse óleo e gás. Inclusive, já começaram a surgir vários estudos mostrando isso, né? Que os petróleos eles são diferentes,
E as pegadas de carbono associadas aos petróleos, eles são diferentes. E o Brasil está bem abaixo da média, porque por características dos reservatórios brasileiros. E isso pode ampliar, justamente pelo peso das renováveis no Brasil e a possibilidade de integração das renováveis nessa indústria. Então, acho que isso é um ponto importante, que é o Brasil ele tem a possibilidade de associar óleo e gás com renováveis, que é algo que a gente já faz, mas que vai ter que ser catalisado para aumentar a competitividade da indústria brasileira e acelerar a descarbonização da economia brasileira. Então, acho que esses modelos de negócios mais híbridos, eles são poucos discutidos hoje, não só no Brasil, mesmo no mundo, embora eles estejam acontecendo, a maior parte dos eventos centra numa polarização, que a gente na EPE acha irreal. A gente acha que vai ter de tudo. Vai ter, né, vamos dizer assim, a eletrificação renovável pura e vai ter ela híbrida também, porque em alguns casos isso aumenta a competitividade. Acho que, por exemplo, o caso do hidrogênio verde é um desses casos, né? A depender do projeto, você tem uma tecnologia híbrida. O projeto da Quer no Brasil, os dois projetos dela são assim. Você tem uma linha de hidrogênio verde e uma linha de hidrogênio azul com CCU. Isso aumenta a competitividade do gás e aumenta a resiliência técnica do ponto de vista, se tiver uma variação da oferta, né, de eletricidade, você não afeta tanto o economics desse hidrogênio, porque você consegue modular ali. A mesma coisa para a integração na rede. Só que hoje, parte da discussão é um conceito de adicionalidade na Europa muito restritivo, que, na verdade, pode virar uma barreira para o desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde. Então, são esses, vamos dizer assim, a gente gosta de chamar aqui na EPE de sinucas de bico. São essas sinucas de bicos que a gente tem visto na realidade, que a gente tem tido a preocupação de desmontar. A gente quer uma sinalização, um marco, um arranjo, um arcabouço institucional legal e regulatório que dê as sinalizações corretas de descarbonização, de entrada de renováveis e tudo mais, mas que não limite modelos de negócios que, do ponto de vista econômico, possam fazer mais sentido, inclusive para a aceleração da entrada de renováveis eventualmente com maiores desafios técnicos e econômicos. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que ele é importante. O segundo é mais pontual. Eu acho que eu comecei a falar tem uns 3 minutos. Aí, eu acabei me perdendo aqui no controle do meu tempo. Eu vou assumir que eu tenho mais 5 minutos. Tá? Ok. Você já está com 10 minutos. Já estou com 10? Então vou acelerar mais ainda. Vou tentar falar em 3. Tá bom. Então, eu acho que tem um ponto também não destacado. É correto a apresentação da curva de preço das baterias em queda, mas eu acho que tem uma discussão que, ao acelerar, esse efeito que aconteceu nos últimos 2 anos de green inflation, porque, na verdade, o preço é um balanço de oferta e demanda. Então, à medida que você acelera e aumenta a entrada, você tem que ver se esse balanço ele se mantém positivo para uma curva de preço descendente ou se ele pode ter uma flutuação. E aí isso é um ponto que me chama a atenção quando vocês falam do preço do petróleo. Então, por exemplo, teve o relatório de Net Zero da Agência Internacional de Energia, ele aponta uma premissa de preço lá embaixo, porque se você sair destruindo demanda, né, provavelmente você pode ter um patamar de preço mais baixo. Então, na verdade, tudo vai depender também do balanço de oferta e demanda. Hoje, até por uma série de políticas que sinalizaram restrições a investimento de óleo e gás, não houve reposição. E é um não renovável, o campo declina, e aí você estrangula o balanço de oferta e demanda. Então, assim, não tenho certeza
que o preço é alto para todo sempre. Quando a gente olha a curva de preço da indústria de óleo e gás, o normal é você ter rebalanceamentos e reequilíbrios no tempo em função do balanço de oferta e demanda. E o último ponto que eu quero chamar a atenção é uma menção, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, que todos os setores eles terão redução de emissão absolutas, como, vamos dizer, uma premissa de que essa é a forma de descarbonização. Mas não é nem isso que o IPCC fala e não é isso que o mundo está buscando. Então, eu sugiro assim, diferenciar os cenários. Então, você tem possibilidades daquilo que o IPCC chama de caminhos flexíveis. Então, você pode ter setores, né, com emissão absoluta positiva e setores com emissão negativa, que são chamados BECS, né? Bioenergia com CCS. Ou usar remoção de carbono. Né? Você tem a emissão absoluta, mas você sequestra, até com tecnologias que ainda são muito caras, mas que estão sendo estudadas, como a captura direta da atmosfera, né? Os DACs. Então, assim, eu acho que tem uma imprecisão aqui. O importante na questão das mudanças climáticas é você abater as emissões globais, é ser net zero global. Você não precisa ter net zero em todos os segmentos, em todos os países, porque isso custa mais caro. Então, daí que você tem os instrumentos de flexibilidade, mercado de carbono, enfim, todos esses esquemas de crédito, que é para justamente lidar com buscar uma otimização econômica também no atendimento do objetivo que é o net zero global. Tá? Bom, esses são os meus pontos. Desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas eu fiquei tão empolgado com o que vocês apresentaram e eu acho que esses pontos que eu trouxe eles são importantes para vocês considerarem na sequência do trabalho. Aí eu não estou vendo aqui nenhuma mãozinha levantada, mas eu sei que tem já uma solicitação da AB Solar para fazer uma apresentação de 15 minutos. Então, eu chamo o diretor técnico e regulatório da AB Solar, o Carlos Dornelas, para fazer essa apresentação right away. Né? Bem, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, assim como fez o Giovanni, eu parabenizo a Enel por esse importante projeto, Transição Energética. É um tema que é muito caro aqui para a AB Solar, até porque as fontes solares têm tudo a ver com o tema, né? Tudo a ver com a transição energética. E, portanto, para nós é sempre um prazer estar em eventos que falem e incentivem a transição energética. Então, primeiro, parabéns aí ao Lincoln, a Renata, que está sempre presente aqui na AB Solar, a Ana, e vamos em frente. E parabéns ao Guilherme também pela apresentação e os pontos trazidos aí pelo Giovanni, que foram muito pertinentes. Eu até tenho uma apresentação, não sei se convém projetá-la, porque nós estamos aqui basicamente conversando, né? Eu vou procurar conversar com vocês e aí, eventualmente, eu posso recorrer aqui, pegar uma colinha no meu material. Bem, em relação às fontes solares, como eu havia mencionado, né? Estão cada vez mais presentes, né? É uma exceção muito exponencial. Então, nós temos hoje uma matriz elétrica que já conta, levando em conta a GD, com cerca de 8% da matriz elétrica. Se nós levarmos em conta a GD, com 15 gigawatts de capacidade instalada. E segundo estudos, né, que nós tivemos acesso aqui para 2050, da Bloomberg, pode chegar a 32% da matriz, ou seja, é uma penetração bastante intensa e promete realmente aí revolucionar o nosso setor de energia elétrica. Eu destaco aqui como ponto de contribuição os sistemas híbridos. Então, a fonte solar é uma fonte que tem bastante propensão a ser utilizada em conjunto com outras fontes. Destaco a combinação com as fontes hidrelétricas
e também, por que não, né, as eólicas. E trago aqui o ponto das baterias, né, dos sistemas de armazenamento. Houve um avanço recentemente aí com a regulamentação de sistemas híbridos e nós esperamos que eles passem de projetos de P&D, que é algo que nós estamos presenciando hoje, para projetos de fato que agreguem valor ao nosso setor elétrico. E as fontes solares são muito propensas, como eu falei, para esse tipo de combinação. E as baterias, elas se combinam também nesse contexto, né, nesse conjunto. Nós estamos aqui na Bsolar envidando bastante esforços no desenvolvimento das baterias. Nós temos um grupo aqui muito ativo, coordenado pelo Marcos Blazitz. A Bsolar, ela tem diversos atores, né? É a principal voz aí em energia solar no país e congrega várias empresas, inclusive a Enel, né, nossa associada aqui bem ativa. E este grupo é um grupo que tem me impressionado pela mobilização, pela movimentação. É um grupo bastante ativo, que tem uma agenda aí de reuniões com várias autoridades, inclusive nós temos previsão de falar com o Giovanni mais à frente aí na IPE, justamente para apresentar o nosso trabalho, né? E qual é a principal conclusão que nós tivemos aqui? Que existem frutos nesta árvore que já estão ao alcance das mãos. Isso foi bastante satisfatório aqui para nós, né, quando vimos, né, que, por exemplo, baterias atrás dos medidores, né, behind the meters, já é algo bastante viável. Tudo bem que é em pequena e média escala, né, mas para grande escala eu destaco que os leilões de reserva de capacidade também poderiam ser um grande ambiente para esse tipo de inserção da tecnologia. E nós estamos trabalhando aí fortemente para fazer um diálogo nesse sentido, de que é possível permitir que essa tecnologia tenha esse espaço com benefícios de caráter bem interessante, bem satisfatório, uma vez que consegue deslocar as fontes fósseis, né? Consegue, de alguma forma, substituir essas fontes fósseis. Obviamente, nós temos que trabalhar em alguns requisitos, né, para que esse tipo de participação seja possível, e assim nós estamos encaminhando, e nós estimamos aí que haja investimentos bem pesados. Nós percebemos aí investidores ávidos por esse espaço, dispostos a inserir essa tecnologia por meio de investimentos, que vai trazer benefícios para o país de uma forma bem ampla. Então, este é um caminho possível que nós estamos apresentando e detalhando, conversando com diversos atores e autoridades que podem facilitar esse espaço, né? Podem abrir esse espaço. Existem outros caminhos, mas nós diríamos que são frutos mais altos, né? Não estão tão ao alcance das mãos. E nós vimos recentemente uma iniciativa da CETEP, que também é nossa associada aqui, da ISA-CETEP, que é justamente no sentido... Aliás, a ISA se associou por conta do grupo de armazenamento, para vocês verem que, de fato, o tema tem o seu apelo, né? A sua atratividade. E eles fizeram esse tipo de investimento olhando para a transmissão, para aliviar ali o sistema de transmissão, postergar investimentos, né? Também tem o seu espaço, mas nós entendemos que ainda é algo pontual, não é algo que está no nível maduro para ser implementado, assim como nós pensamos em relação atrás dos medidores e também leilões de reserva de capacidade. E também temos trabalhado, isso é algo importante, mas talvez não tenha tanto a ver com o fórum aqui, na parte tributária, né, que nós entendemos que existe um impedimento, e é importante que o trabalho de vocês contemple essa frente, né, um conjunto aí de ações visando correções tributárias que permitam a inserção da tecnologia. E aí eu penso inicialmente no IPI, principalmente, também tem algo relativo a ICMS,
e, por que não, também o II, que é o Imposto de Importação. E nós temos feito aí reuniões com o Ministério da Economia justamente sobre esse assunto, né? E o que me causa, assim, bastante satisfação é que eu vejo por parte desse tipo de ministério, de autoridade, muito interesse no tema, principalmente no contexto da agenda de sustentabilidade, justamente aí para não só para atrair investimentos para o país, gerar emprego, gerar tributos, né? Também gera mais tributos, como também para atuar aí em linha com as tendências mundiais de ter uma matriz sustentável. Bem, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Falei de improviso aqui. Espero que eu tenha abordado todos os pontos que eu planejei e estou à disposição para nós conversarmos. Muito obrigado pelo espaço, tá, pessoal? Mais uma vez. Obrigado, Dornelas, pelos pontos. Acho também super importante. E eu passo aqui a palavra para a Kátia, da Enel. Kátia, você está com o microfone fechado. Desculpa, já é o costume mesmo, uma coisa horrível isso. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Lincoln, e vocês aí pelo convite. A gente está participando. Sou da área de Economia Circular, da Diretoria de Sustentabilidade da Enel. E alguns pontos que vocês colocaram aí são fundamentais, porque a gente vem discutindo, inclusive, com a nossa cadeia de fornecedores. Né? Como vocês sabem, a Enel vem investindo muito nessa questão da descarbonização, da energia renovável. Hoje nós somos o maior produtor de energia limpa do Brasil, né? Com a nossa empresa, com a geração, a EGP. Mas a gente vem avaliando em conjunto, né? Pontos que vocês colocaram aqui que são muito importantes aprofundar a discussão. Primeiro, são os impactos socioambientais e econômicos nesse processo de transição. Se aí, Carlos Dornelas, o que você falou da questão tributária é fundamental, sim. É muito importante, porque se não houver nenhum tipo de incentivo do governo em relação à questão dos impostos, das taxas, do que é cobrado, vai ficar difícil para as empresas hoje aqui no Brasil, né? Muitas que até querem entrar nesse processo de transição não vão conseguir com tanta facilidade. Então, a gente também precisa, a gente tem visto exemplos de outros países onde a holding atua, né? O exemplo das próprias políticas públicas de incentivo a esse processo. A nossa legislação, a gente tem até lei aí voltada para a questão climática, porque assinamos aí também, né, o acordo e tudo, mas a gente precisa regulamentar essas leis, né? A gente precisa pôr em prática e fazê-las ser conhecidas no cenário nacional que muitos não conhecem. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante nesse processo de transição, é uma dúvida minha como leiga, tá? Como é que é medido, né, nesse processo de transição as emissões? Porque a gente sabe que uma obra, por exemplo, de um parque fotovoltaico, ele inicialmente causa um impacto ambiental imenso. Ele tem supressão de vegetação, ele tem uma série de impactos, tá? Para depois isso retornar, claro, de forma positiva. Então, hoje eu não sei como é que é medido isso, se é medido, se existe algum tipo de estudo nesse sentido, né? E, por último, né? Aí já é um ponto que a gente vem trabalhando pela área de economia circular com os nossos fornecedores aqui no Brasil. A gente criou K-técnicos, que seriam percentuais de desconto numa licitação, por exemplo, como se fosse bônus numa licitação para aqueles fornecedores que começarem a mudar a sua matriz energética dentro da sua planta industrial. Então, a gente tem feito aí pesquisas em relação aos nossos fornecedores, muitos já estão nessa linha, a gente fica muito contente porque a Enel quer justamente esse tipo de parceiro. Então, a gente está nessa parceria mesmo com os nossos fornecedores, né? Já que ainda não tem nenhum incentivo tributário direto, mas a gente vem incentivando nas licitações para que muitos dos nossos fabricantes, fornecedores que são fabricantes, né, possam utilizar a energia renovável nas suas plantas. E a gente vem recebendo aí
vários documentos, porque a gente avalia essa documentação toda, né, os certificados de emissão e tudo mais, e a gente tem tido excelentes resultados. Então, assim, estamos também, né, nessa tentativa e nesse caminho. Então, a princípio seriam esses pontos que eu queria colocar. Obrigada. Bom, como não tem ninguém com a mão levantada, eu aproveito para fazer alguns comentários em relação aos pontos levantados pela Kátia. Talvez seja mais uma questão de comunicação também. Não estou dizendo que não tem espaço para outros incentivos, mas tem muito incentivo já no Brasil para renováveis e para entradas. Então, recentemente eu fui ao evento de hidrogênio verde da Green Hydrogen Organization em Barcelona, e uma das coisas que eu mencionei em reuniões que eu tive lá foi justamente uma série de linhas de crédito, por exemplo, do BNDES, mas também tem bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, enfim. Então, assim, a gente já tem um conjunto de incentivos, de diferenciação de alíquotas ou de condições de financiamento em favor de renováveis, até porque isso terá um valor no futuro, né? É do próprio interesse do financiador do projeto fazer essa gestão de risco, sobre, tipo assim, ele tá garantindo, o projeto ele terá as condições de longo prazo para manter, né, o fluxo de caixa esperado ao longo de toda a vida do projeto. Um fator de risco fundamental é justamente esse da descarbonização, né, do padrão de emissões de carbono e de um conjunto de características de ESG. Né? Então, isso tem sido olhado, isso tem sido diferenciado no mercado. Então, acho que esse é um ponto. Isso não significa que não haja espaço para outras coisas, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado de ser mais pontual, porque a tendência é sempre dizer que, né, temos que reduzir tudo. E aí isso dificulta o processo, porque de fato você está... Quando você substitui, isso é um ponto que as pessoas têm que ter clareza, né? Quando você substitui o combustível fóssil ele é muito taxado. Então, ele é uma base de arrecadação tributária enorme e que, inclusive, financia políticas de incentivos a renováveis. Então, tem alguns trade-offs, é mais uma dessas sinucas de bico, que precisam ser calibradas para que as coisas possam acontecer. Do ponto de vista de avaliação, né, mais ampla, né, de fato, as metodologias do IPCC elas cobrem todas as contas. Aqui a gente está com foco na discussão de descarbonização do setor elétrico. Que no mundo, a parte de energia é tipo 80% das emissões. Só que no Brasil, ao contrário, ela é 20%, 80% é o uso do solo, a alteração do uso do solo e desflorestamento. Então, o ponto que você trouxe, Kátia, é muito pertinente, mas isso essa característica ela é identificada numa outra rubrica, que é essa de alteração do uso do solo e floresta. Ela é contabilizada, mas ela não é contabilizada no setor de energia, né? Salvo se você fizer uma conta no projeto usando análise de ciclo de vida. Mas ainda assim, a forma de reportar no âmbito do Acordo de Paris é a emissão direta em todas as contas. Porque quando você faz ciclo de vida, isso é uma metodologia que faz sentido para um projeto. Mas você não pode fazer em todos os projetos. Se você fizer em todos os projetos, tem dupla contagem, né? Porque quando você pegar o insumo, você já contabilizou naquele, você vai contabilizar de novo. Aí você, na verdade, tem múltiplas contagens das emissões. Então, na verdade, o ponto principal isso já é olhado,
Mas eu acho que esse ponto é um ponto importante, né? Que é a busca pela descarbonização, ela tem que olhar também se não há carbon leakage, né? Se você só não está mudando o ponto de emissão na fronteira do sistema. Então, o que você trouxe, você está falando isso é um ponto importante, mas isso é observado. Então, por quê? Se você tem uma cobertura vegetal nativa, você remove, então você teve alteração do uso do solo, e depois você coloca um empreendimento solar, né, de vários painéis centralizados, né, efetivamente você vai contabilizar a liberação de carbono na alteração de uso do solo, mas você vai pegar a descarbonização de ter esse parque ao invés de ter, sei lá, uma termoelétrica no mesmo lugar, né? Então, de fato, você tem que olhar o balanço do todo, de todas as contas, para garantir que não haja vazamento de carbono. A gente está num projeto que eu acho que vocês participaram na primeira fase, junto com o BID e o SEBRE, né? EPE, BID e SEBRE, sobre transição energética. Né? O material está todo lá no site do SEBRE. A gente está numa fase agora de discutir resultados de modelagem, e ali a gente via SEBRE, contratou, né, a modelagem da COP, que pega todas as contas, porque na EPE a gente não tem a competência institucional, mesmo técnica, porque por não ter competência institucional, mesmo tendo gente que já trabalhou fora da EPE com esses assuntos, a gente não tem o desenvolvimento da modelagem de outros segmentos que não o setor energético. Então, a gente está usando esse projeto para um pouco ter essa visão de todo, tem resultados bastante interessantes, vão ficar públicos em breve, né? Mas justamente você aborda, nesse projeto, você aborda esse tipo de questão que você está colocando, né? Porque aí você consegue ter a visão de todo, de todas as contas, de todas as rubricas, né? Inclusive, outro ponto muito importante também como emissão negativa é o waste to energy, né? É o uso de resíduos, sobretudo da parte de saneamento, que aí você tem a emissão de metano. O Brasil assinou um acordo sobre redução de metano, que aquela emissão já está acontecendo. Se você pega aquele metano e usa na geração elétrica e ele é despachável, né? Então ele pode ter uma integração muito interessante com as renováveis variáveis e acelerar processos de descarbonização nessa lógica híbrida que o Dornelas também estava destacando. Então, eu não estou vendo, tem mais mãos levantadas aqui, eu estou vendo entrar o chat, mas eu estou tentando acompanhar pelas mãozinhas, que ficam num outro campo. O professor Osvaldo, ele colocou uma mensagem no chat, se puder dar aí a oportunidade para ele. Tá bom. Então, só o último ponto aqui, antes de passar para o professor Osvaldo, em relação aos core bids, a gente está no Brasil num processo de tentar simplificar o processo de internalização de externalidades, né? Então, a lógica tem sido mais instrumentos como mercado de carbono, né, REC, tal, do que muito mais do que pontuação diferenciada. A gente quer simplificar os processos no Brasil. Então, a gente está nesse processo. Então, acho que, embora haja já alguns critérios de desempate, considerando o perfil ambiental, né? Acho que indiretamente você já tem a pontuação à medida que, como eu mencionei, os próprios bancos, os próprios financiadores já levam isso em consideração nas condições de financiamento e nas taxas de juros consideradas, né? Então, assim, a gente tem a preocupação de não duplicar incentivos, de tal forma criar uma estrutura muito pesada e de difícil entendimento, né? Então, a gente está buscando também uma simplificação, que a gente acha que isso é uma das coisas que impede a atração de investimento no Brasil, ter um esforço do Ministério de Minas e Energia com o apoio da EPE nessa linha.
Professor Oswaldo, por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Então tá bom. Não, eu trouxe só apenas um ponto que eu acho que vale a pena contribuir, né? Vale a pena citar, em relação à oferta de soluções que integram diferentes tecnologias. Eu acho que soluções híbridas me parece bastante atraente para o caso do Brasil, né? Que de fato tem um sistema assim bastante heterogêneo e muito rico em termos de possibilidades, né? Nós não estamos nem falando aí, vejam que nós estamos até agora só falamos de solar e eólica, né? Mas nós não estamos nem falando das outras renováveis, né? E dos biocombustíveis. Até o professor Giovanni citou o Waste to Energy, que eu acho que é uma linha assim, de trabalho bastante atraente, considerando a questão do aumento da urbanização, né? Vamos lembrar que as cidades são responsáveis por cerca de 60%, né, das emissões e também do consumo. Então, me parece bastante oportuno para a gente pensar saídas e rotas de implementação de soluções, considerando as demandas nas cidades, né? Claro que o setor produtivo ele não está só nas cidades, mas me parece que isso é bastante interessante para a gente pensar de forma integrada, né? Eu concordo com a Carmen, né? Acho que foi ela que colocou uma visão mais ampla e eu venho há algum tempo já tentando identificar oportunidades aí, olhando para a articulação entre o fluxo de energia, água e alimentos para as grandes cidades, e associando também a emissão de gases de efeito estufa, de efluentes para a água e de resíduos sólidos para a terra, né? E se a gente consegue pensar isso junto, nós estamos falando de serviços ambientais, economia circular. Então, eu acho que esse modelamento ele me parece bastante oportuno quando a gente fala de energia. É claro, a gente precisa olhar para o domínio tecnológico, né, soberania nacional e disponibilidade de materiais, uma série de questões que já estão elencados lá no Plano Nacional de Energia, né, 2050, foi bem colocado, a EPE já citou, já identificou várias lacunas, né? Tem várias tecnologias aí que a gente precisa olhar também, como o hidrogênio e tudo mais, que por caso brasileiro não cabe muito as experiências internacionais, né? Eu acho, mas a gente precisa criar a nossa tecnologia, a nossa forma de usar. Então, me parece, eu só coloquei isso como um elemento de debate, né? Porque acho que as soluções elas precisam ser integradoras, né? Me parece, não basta a gente resolver a questão de uma cadeia produtiva, né? De uma geração renovável, por exemplo, biocombustíveis, né? Isso lá atrás teve alguns resultados, por exemplo, o Proálcool foi um aspecto interessante. Isso tornou, por exemplo, o estado de São Paulo é uma coisa excepcionalmente diferente do Brasil, né? Por conta dessa questão da disponibilidade de biocombustíveis, né? E, por exemplo, isso leva... eu estava aqui pensando, né? Poxa, a gente já tem o etanol distribuído, né, nos postos de gasolina, por que a gente não faz a eletrólise do etanol e gera energia com isso, né? Já está pronto, né? Então, são rotas assim que eu acho que vale, ainda bem que a gente tem a oportunidade, né, de ter uma roda de debates como essa, para a gente poder melhorar a sensibilidade para essas abordagens e para esses modelos, né? Da minha parte, eu acho que as soluções para a transição energética, elas devem considerar aspectos específicos nos vários níveis, né, de gestão. Nós temos no país, vamos lembrar, nós temos as agências reguladoras que atuam no nível federal, temos as cadeias produtivas no âmbito estadual, né? Se vocês forem ver lá o balanço energético do estado de São Paulo, é uma coisa interessantíssima, cheia de oportunidades, principalmente nos usos finais, né?
E também a gente tem as questões locais, né, no âmbito das cidades. Então, essa distribuição de vários níveis de governança, eles precisam ser articulados também, né? Não é só uma questão de você desenvolver programas públicos de financiamento, investimento, isenção fiscal. Acho que isso precisa ser articulado nesses vários níveis de governança, né? Então, acredito que as cidades estão mais próximos dos usos finais, né? E o nível federal está mais próximo da regulação. E vejo isso muito na perspectiva dos usos finais nas cidades. Eu acho que a gente precisaria olhar com carinho para os modelos que consideram isso. Eu tinha mais coisa para falar, e só para citar, né, eu gostei muito quando o professor Giovanni citou a avaliação do ciclo de vida aí como um elemento que amplia a análise e o modelo, uma vez que a gente está aí considerando os impactos associados com cada solução, né? E mais, comparando as soluções a partir de uma unidade funcional, ou seja, o uso que se faz, afinal, de cada quilowatt-hora ou geração de cada quilowatt-hora. Então, é uma forma correta e honesta de comparar as soluções, né? E eu acredito muito nesse modelamento via ACV também. Só isso que eu queria citar, agradeço o espaço e vamos adiante. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu repasso, pela minha percepção aqui, o Dornelas e depois a Glenda. Obrigado, Giovanni. É mais um complemento à minha fala que eu deixei passar. É algo que nós consideramos aqui bastante valioso para que esse mercado de renováveis seja, de fato, vitorioso, é o que vem junto com ele, né? O mercado de carbono, eu não citei, mas eu julgo que é algo importantíssimo de nós também comentarmos aqui, discutirmos, né? E você, especialmente, Giovanni, lá no papel de diretor da IPE, formulou as diretrizes para esse mercado, né? Um trabalho muito relevante que nós estamos aqui ansiosos por ver, de fato, materializado. Eu sei que mais recentemente o Ministério de Meio Ambiente também publicou um decreto nesse sentido, né? Mas eu queria até, se é que cabe uma pergunta ou um diálogo com você, colher a sua visão em relação a esse conjunto de normas, né? Como que elas se falam e como que nós podemos trabalhar juntos para que esse mercado de fato se desenvolva e permita aí que as fontes renováveis, tudo bem que nós temos aí as solares, as eólicas mais relacionadas a esse tema, né? Mas a tendência é que outras fontes também possam participar de alguma forma desse mercado. Como que você vê essa possibilidade? Porque o documento que foi produzido pela EPE, na minha percepção, ele não teve uma conclusão por parte do Ministério de Minas e Energia. Então, pouco sabemos se terá, em função deste, eu diria assim, jogo de forças aí, ou jogo de ações dos ministérios em função do tema. Gostaria de ouvi-lo, por gentileza. Obrigado, Dornelas, pela pergunta, pela oportunidade de esclarecer, né? De fato, o que houve? A gente concluiu o projeto, entrou numa fase, quer dizer, o relatório, né, e entrou numa fase de discussão EPE, MME, inicialmente, né, sobre o instrumento e o desenho normativo para transformar aquilo em algo prático, né? Só que aí tem 2 pontos. Você lembra que a primeira diretriz era pela dificuldade de ter um mercado de carbono só isolado no setor elétrico, isso colapsaria o preço, que a ideia era que tivesse um mercado mais amplo. E aí, quando o mercado fica mais amplo, isso é um trade-off, aumenta o custo de transação sociopolítico para você desenhar o mercado. E aí, quando a gente concluiu, a gente foi para a negociação com Meio Ambiente, Casa Civil e Ministério da Economia, né? E ao mesmo tempo, tinha um projeto de lei, né? O 528, que depois foi apensado no... Eu não vou lembrar o número, mas é algo do tipo 2...
alguma coisa 48 ou 24. 2148. Isso. 2148. 2148. Então, e ali estava muito em linha com o que a gente pensava e com o que o grupo do Ministério da Economia, que tocou o PMR com o Banco Mundial, pensava. Né? Então, um mercado de cap and trade, multissetorial, de tal forma que você pudesse ter o setor elétrico, né, se beneficiando como um grande ofertante de crédito, de descarbonização, né, para esse mercado mais amplo, justamente para aqueles setores com maior dificuldade, maior custo de abatimento. Então, era assim, a nossa racionalidade sempre foi essa, baixar o custo de atendimento da redução das emissões no Brasil. Todo mundo vai ter que reduzir, né, em maior ou menor grau, né? Mas você pode reduzir mantendo a sua emissão e compensando, porque alguém reduziu mais do que precisava, né? E aí isso tem um ganho econômico relacionado a isso, você barateia o atingimento da meta, né? Então entrou nessa fase mais complexa, com uma discussão no Congresso Nacional, estava é um assunto naturalmente complexo, né? Em qualquer lugar do mundo, isso você tem que passar, vamos dizer assim, por uma fase onde você tem muito calor e pouca luz, para depois você mudar essa equação termodinâmica, né? E passar a ter mais luz do que calor, que é quando você forma o consenso. A gente passou isso, né, na questão do marco da GD. A gente perdeu um tempo grande ali, uma discussão que gerava muita entropia, muito calor e pouca luz. Chegou um momento que a gente conseguiu ali que as partes entrassem num acordo, fizessem um processo de transição que viabiliza efetivamente, né, a formação de um consenso e a construção desse futuro. Por conta dessas dificuldades, houve um entendimento de que era possível acelerar o processo via a emissão de um decreto que regulamentava o mercado de carbono já estabelecido na lei da política de mudanças climáticas, na lei da política de mudanças climáticas, que já previa lá um mecanismo de sistema de comercialização brasileiro. Então, houve um entendimento que seria possível, como ele já está citado na lei, fazer um decreto regulamentando. No entanto, na discussão, houve uma percepção de que talvez fosse melhor fazer um baseline credit do que um cap and trade. Isso não está muito claro, assim, estou aqui até talvez me expondo um pouco na redação, né? Mas isso é o que está justamente sendo discutido na mídia, né? Ontem eu li o artigo do Serô. O Serô foi meu professor no mestrado e no doutorado. A gente contratou o Serô durante o processo, né? Antes de iniciar o estudo, né? Já se preparando para o processo, para dar uma capacitação para o meu time aqui, na parte do mercado de carbono, porque a gente sabia que esse assunto ia chegar e que impactava o setor energético e elétrico em particular. Enfim, aí você vê as diferentes posições. Eu acho que, acima de tudo, o importante é o seguinte: a gente vê várias, e isso é uma das coisas que eu li ontem também, que também é um pouco a minha visão. Você tem hoje vários posicionamentos, mas todos andando na direção de querer internalizar, né, a precificação de carbono, quer seja cap and trade, quer seja baseline credit. E aí eu acho que é justamente dessa fase de calor, talvez a gente não tenha como fugir dela, vai nascer a luz. Então, em algum momento, ou você vai conseguir dar, até por outros instrumentos, né, portarias, etc. e tal, um desenho mais claro e efetivo desse mercado mais amplo, ou então isso vai gerar um consenso para que os projetos... Estou falando assim, muito realisticamente minha visão, tá?
para que o projeto que está no Congresso Nacional aumente seu nível de consenso e saia alguma coisa. Se sair alguma coisa no Congresso Nacional, vai matar o outro se o outro não ficar bom e robusto, né? E aí, te dizendo, do ponto de vista prático, como é que a gente está pensando? Então, a gente se envolveu nessa discussão tentando ajudar a desatar os nós, né? Então, a gente não estava parado, embora para o público fica parecendo que está parado, né? Mas, né, para a sociedade, mas tem esse esforço, né, de viabilização das coisas que não é simples e que não aparece quando você não cria um processo como a gente criou, que a gente quis envolver os stakeholders para justamente os stakeholders verem o que a gente estava pensando ao longo do caminho, para não ter surpresa. Porque aí você, na nossa visão, fazendo dessa forma, você minimiza a discussão depois que o negócio está pronto, em cima da mesa, que ninguém entende, está sendo falado, tal, porque disso, porque daquilo. Aí as críticas chegam depois. Aí uma coisa que parece que você ganhou tempo, muitas vezes você perdeu tempo, né? Então, a gente teve essa preocupação na condução do processo do que a gente fez, que era responsável, mas a gente entendeu que parte do processo era mais amplo, e aí sai um pouco do nosso comando, a gente tentou ajudar, mas, enfim, tem aí um processo ainda. Mas também a gente não está parado, então eu te antecipo aqui que a gente está numa negociação com o Banco Mundial para ter um detalhamento de questões que vão precisar ser feitas para a implementação. Então, tanto da parte de benchmark de sistemas de MRV, né, verificação, monitoramento... Opa, pera lá, vamos lá. Relato, verificação... peraí, eu vou ter que botar a sigla aqui. Registro e verificação. Registro, reporte e verificação. Reporte e verificação, isso. Então, a gente está andando com algumas coisas. Nesse projeto que a gente já tem o termo com o Banco Mundial. Em breve, isso eu imagino que a gente tenha alguma resposta para tornar isso público, ter uma licitação para contratar, né, quem vai executar, e tem previsão de uma fase justamente de engajamento de stakeholders, que essa é a forma que a gente acredita na EPE. De todos os desenhos de mercado que a gente já participou, a gente vê que quanto mais participativo, para tirar as dúvidas, para que as pessoas entendam, você faz isso ao longo do processo, chega no final é mais fácil convergir e ter o instrumento e botar para implementar. Então essa é a nossa visão. Então esse projeto com o Banco Mundial também vai ser nessa linha, tá? E, além disso, a gente continua, a gente interagiu quando você era da CCE, a gente continua conversando com a CCE sobre aquela parte que a gente também botou nas diretrizes, que é tentar dar, que de certa forma está amparado na linha geral do decreto, que é como é que você organiza o mercado voluntário de tal forma que você consiga garantir o mínimo de lastro para os créditos, para que eles tenham valor. E isso é uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, no RenovaBio. A B3 virou para a gente e falou, olha, vocês querem fazer esse mercado? O órgão regulador tem que ser o acredenciador, né, tem que fazer o acredenciamento das empresas de certificação. Porque a gente tem que garantir que o título tenha fé pública. Então, tipo, o que eu estou colocando aqui? A gente está evoluindo nessa discussão também com a CCE, mas a verdade é que somos muito poucos, há muitas agendas em paralelo, né? Então tem mercado de carbono, tem hidrogênio, certificação de hidrogênio conversa com a estrutura que a gente está tratando também de RECs, e, sobretudo, a gente teve uma preocupação na discussão anterior com o mercado mais amplo de deixar claro o que a gente estava pensando e que precisava, nesse mercado mais amplo, ter o espaço para acomodar depois esse REC, que é o que a gente vai fazer andar mais rápido, como
né, fungível a esse mercado de carbono mais tarde, para não ser nem competidor, mas fungível, né? Você tem que garantir a integralidade ambiental para não ter dupla contagem, mas eles têm que ter a possibilidade de serem instrumentos integrados. Esse tipo de questão vai acontecer em outros países também. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, você tanto tem mercado de carbono, quanto você tem o Low Carbon Fuel Standard, que foi, por exemplo, o que incentivou o desenho do RenovaBio no Brasil. Só que você tem diferenças metodológicas, você usa ciclo de vida, assim como o RenovaBio usa ciclo de vida. Só que quando você vai para o mercado de carbono, você usa emissões diretas. E aí você tenta cobrir todo mundo, por isso que você tem que usar emissões diretas para não ter dupla contagem. Então, a gente teve uma preocupação muito grande de, nessa discussão, garantir que a coisa macro que saísse não inviabilizasse o que a gente estava pensando para o setor energético, porque isso é onde a gente tem maior, vamos dizer assim, controle e capacidade de gestão que a gente vai conseguir entregar. Então, acho que com isso eu te respondi aí. Eu gostaria de te dizer, meu sonho, Dornelas, que esse mercado comece a funcionar em 2023, né? Que a gente dê as sinalizações de São dois. Dois eu acho que você já está muito otimista, né? Ano eleitoral, implementar um mercado com uma complexidade dessa. Claro que ele já funciona, né? É mais organizado. Uhum. Mas, enfim, eu acho que são muitas coisas que a gente está fazendo e que conversam entre si, né? Eu acho que como a própria Enel e a Deloitte mostraram aqui na apresentação, várias dessas coisas estão conversando entre si. Modernização do setor elétrico, o hidrogênio de baixo carbono, mercado de carbono, várias dessas coisas elas conversam. Aí, às vezes, quando você olha só uma frente, ela parece estar andando devagar. Mas a outra que tem sinergia está andando também. Então, você vai ter um momento que todas essas coisas vão alcançar um nível de maturidade e é isso que a gente enxerga, assim, um desenho bem robusto para o Brasil que vai trazer muito estímulo para esse desenvolvimento, esse potencial que a gente tem de renováveis, de baixo carbono, de dispersão de possibilidades integradoras, como o professor Oswaldo colocou. Então, várias possibilidades que vão dar vantagens logísticas, regionais, localizadas, diferenciadas para a gente, né? Como país. Acho que a gente tem que usar os melhores modelos de negócio. Eu acho que eu acabei me alongando aqui um pouquinho, passar para a Glenda. E aí depois eu estou vendo aqui Carlos aqui. É você, Dornelas? Não, mas tem um outro Carlos. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a oportunidade. Eu sou da Humble, né, que é uma consultoria, mas eu trabalhei 30 e tantos anos na Petrobras, exatamente nessa área, né, já há 20 anos trabalhando com emissões de uma maneira geral, eficiência energética, energia. Então, é uma oportunidade muito boa participar. Eu queria fazer um pequeno comentário só, que eu acho que é importante, até vai um pouco na linha da fala da Kátia. Eu acho que a eletrificação, ela vai trazer um benefício muito grande, que é na questão da poluição atmosférica de qualidade do ar. E isso é um dado que precisa estar entrando de uma maneira um pouco mais forte, e não entra muito porque somos muito pouco monitorados, né? Assim, o Brasil tem um monitoramento muito precário, mas toda vez que monitora tem problema. Então, essa semana mesmo saiu um artigo mostrando como é que está São Paulo, né? Então, tem um trabalho de mobilidade urbana importante a ser feito, e a eletrificação na mobilidade urbana das grandes cidades, ela pode ser tipo assim, deveria contar algumas estrelinhas, entendeu? Adicionalmente a esses projetos. E ela é muito direta. E os biocombustíveis não resolvem. Então, é uma coisa que é além do carbono, né? Mas é um ganho de saúde pública e que não aparece muito. Porque só São Paulo é muito monitorado, o Rio de Janeiro um pouco, Vitória, mas a gente tem uma precariedade disso enorme. Tem até um trabalho agora do meio ambiente na área de qualidade ambiental que está tentando ampliar isso, mas é complicado.
E não é por falta de esforço dos órgãos reguladores, não. Então, eu acho que esse é um ganho adicional muito direto, sabe, do uso de qualquer solução eletrificada e que também afeta as indústrias. A gente ouviu aqui falar também de buscar outros usuários de fósseis, né, como as indústrias. Agora mesmo em São Paulo está começando um novo programa de redução de emissão de fonte estacionária. Isso tem sempre um prazo, porque mudou o padrão de qualidade do ar de São Paulo e, como tem monitoramento, vai ter pressão para redução. Então, a partir do momento que as pessoas também vão ter que começar a investir, né? Essas coisas não são imediatas, mas tem um investimento em redução de emissão e tem um batente para isso ser razoável, né? Tem uma hora que fica muito, muito caro, a ponto de que pode ser avaliada outras soluções de eletrificação. Então, a gente pensar um pouquinho na qualidade do ar como um adicional muito direto, sabe? Claro que todos os outros compartimentos, né, eles vão ser afetados, né? Não adianta ter uma solução de consumo absurdo de água e outras coisas assim, mas essa é muito direta, né? E eu vejo muito sentido para a mobilidade urbana dos grandes centros, principalmente transporte de massa, esse tipo de coisa, que para mim é prioridade mesmo, assim, para um começo, né? Esse era o meu ponto de vista, basicamente uma colocação. E eu queria até falar, aproveitando que o Giovanni comentou, o Ceroa vai falar dia 7 agora, numa live do IBP, aberta, né? E é uma oportunidade enorme, porque saiu o decreto semana passada, ele já escreveu, né? E isso ele já escreveu comentários sobre o decreto, das vulnerabilidades de como está, então acho que é uma oportunidade excelente para trocar com ele, né? Embora eu acho que ele seja acessível a ponto de vir conversar com o grupo, se fosse o caso, mas assim, é uma oportunidade logo agora, dia 7, tá? E o professor Oswaldo está falando do ACV, sim. Nós fizemos, na época que eu estava na Petrobras, isso aí há muito pouco tempo, o ACV dos combustíveis fósseis e comparando, né, com os renováveis, e isso é super importante para você fazer essas escolhas. E é isso, né? Realmente só o carbono que leva vantagem nessa hora. Então, o ACV, ele é, sim, uma super ferramenta de decisão, né? Mas é difícil, né? Uma coisa que demanda um esforço, uma concentração muito grande. Mas seria muito bom se estivesse disponível para a gente tomada de decisão, mas talvez um ACV mais simplificado, né? O ACV, propriamente dito, ele é muito rigoroso, mas eu acho que vale a pena comentar. Então, basicamente, era isso, tá? Porque eu acho que essa coisa da qualidade do ar, ela precisava ter uma atenção adicional, sabe? Nessas tomadas de decisão, principalmente relacionadas à eletrificação. Obrigado, Glenda. Antes de passar para o Carlos Alexandre fazer um pequeno comentário, uma das diretrizes que a gente colocou no âmbito da consideração dos benefícios ambientais da Lei 14.120 foi justamente relacionado a esses aspectos, né, de outros benefícios. Então, a gente pensou ali em poluentes locais, mas o problema é justamente o que você destacou. E a gente deixou isso muito claro no relatório, né? Hoje, a gente não tem o arcabouço necessário institucional, regulatório, né, legal, e regulatório para o levantamento, né, e monitoramento de dados para ter a base de informação para ter um mecanismo efetivo. Não dá para achar que a gente vai fazer um instrumento dessa natureza com base em revisão de literatura, né? de artigo nacional e internacional. Porque na hora que você fizer isso e penalizar alguém, um parâmetro médio, esse empreendedor vai judicializar, porque ele fala, não, mas o meu processo não é esse, minha planta não é essa, tal, ele vai judicializar. E aí, então, o que a gente achou é que a gente ainda não tinha maturidade, mas a gente não desistiu, a gente deslocou no tempo. Então, a gente está buscando uma lógica de priorização, mas em algum momento a gente quer chegar nisso, a gente já andou vendo base de dados assim, internacionais, para ver se a gente consegue depois desenvolver algo parecido no Brasil. Claro que tem alguns estudos, como você colocou, né, monitoramento de São Paulo, tem os estudos do professor Paulo Saldiva da USP para a cidade de São Paulo,
E aí, o último ponto é esse. A gente teve também, num projeto do Banco Mundial, sobre eletromobilidade, e na discussão a gente era beneficiário desse projeto. A gente, né, o Banco Mundial financiava, tinha lá o executor, que era a CIPA, que era o Cambridge Energy Policy e Associates, do Reino Unido, e o SERI, né, da FGV, lá da professora Joísa Dutra. E a gente insistiu muito na discussão do termo de referência do projeto, que a gente achava importante fazer um deep dive, não ser mais uma discussão genérica nacional, só mudando o parâmetro agregado de premissa de modelo, porque isso não ia trazer grandes inovações para a discussão. E a gente defendeu que fosse um estudo de caso para São Paulo, até pela relação que a professora Joísa, eu acho que já tinha com o pessoal da Enel. A Enel participou na discussão, tem aportes interessantíssimos nesse estudo, inclusive falando de barreiras, de desafios e tudo mais, de oportunidades. Então, na nossa cabeça aqui na EPE, né, a gente tem que começar fazendo dar certo justamente nas cidades onde faz mais sentido. São Paulo, você tem a renda mais alta, que possibilitaria tanto ter as condições de financiamento, né, de alteração ali, de regulação, que já está acontecendo, né, para a eletrificação de pesados, quanto também a renda mais elevada para ter uma penetração mais alta de veículos leves elétricos. Porque o valor, né, o ticket médio ainda é muito elevado, e aí pensar num programa nacional me parece assim, um pouco vou dizer ousadia, mas tipo assim, não vai ter a efetividade que se imagina. A gente tem que focar nas regiões de alta renda e na lógica de transporte público. E aí eu acho que São Paulo e o próprio projeto piloto que a Enel está fazendo, eu sempre esqueço, Lincoln, aí eu peço para você me ajudar. Eu acho que são dois bairros ali mais na região da Vila Olímpia ali, né? Isso. É o projeto Urban Futurability. São mais de 40 iniciativas de tecnologias combinadas ali na infraestrutura do sistema elétrico, e não só na infraestrutura do sistema, né? Na própria automação, mas também na parte de mobilidade. Então, esse tipo de projeto é muito importante, porque ele vai trazer informações detalhadas. A gente precisa hoje passar por essas informações detalhadas para fazer as coisas darem certo, né? Acho que a gente tem que fazer esse deep dive agora em vários aspectos. Bom, desculpa aqui. Carlos Alexandre, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Conseguem me ver? Ouvir? Perfeito. Antes de tudo, obrigado aí pela oportunidade ímpar, né, de participar dessa mesa de debates. Eu vou fazer uma pergunta ao professor Oswaldo e ao Giovanni, antes de fazer as considerações, na linha que o professor Oswaldo falou, 70% aí das emissões de consumo estão nas grandes cidades, né? E o que eu observo, né, é que se a gente olhar o dia de o agora, né, o Brasil, nós precisaríamos passar aí por uma simplificação tributária, tá? Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Tem um site aqui que chama Instituto Combustível Legal. Então, se a gente olhar lá, né, as alíquotas de ICMS, a gasolina tipo C 34% e o etanol 32%. Veja que não tem uma distância, né? O etanol, que é um combustível de uma fonte muito melhor em relação à gasolina, né? Salvo engano, São Paulo, estou checando aqui, é o único que tem essa diferença, né? Gasolina tipo C 25%, etanol hidratado 13%, né? Vou pegar um último exemplo, o Ceará, gasolina tipo C 29% e o etanol hidratado 25%, né? Então, se nós observarmos, eu sou da Climate Scorecard e nós fazemos aí um advocacy, né, sobre o Acordo de Paris, a questão das emissões e tudo mais. Se a gente observar
um dos controles que a gente faz são os emplacamentos, né, da Anfávia para o tipo de combustível, né? E se nós observarmos que você tem em veículos de passeio emplacamentos de veículos que já são bicombustíveis, uma simples, eu sei que não é tão simples assim, né, mas uma movimentação tributária no sentido de favorecer a questão do etanol já geraria uma elasticidade, em teoria, na direção do consumo desse combustível, e isso hoje não ocorre, né? E aí vem, isso é uma consideração que eu acho importante, né? Eu acho que tudo se aceleraria muito mais se houvesse um processo de simplificação tributária sobre os cenários já existentes, né? Olhando para as cidades, e se de fato houvesse um conjunto de leis e de mecanismos bastante robustos aí para pesquisa, desenvolvimento e todas essas coisas, né? Bom, vamos à pergunta. Eu estava vendo aqui um informativo aqui da revista da FAPESP e eles estão com uma planta, né, de produção de hidrogênio verde em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. É de abril agora, né? E aí eu queria perguntar se alguém tem notícias de algum tipo de iniciativa similar. E eu acho que o Ceará tá saindo aí na frente, né? Porque eles estão olhando lá para frente e tem um baita do potencial. Claro que tem toda a questão do consumo, de como empregar isso, de toda a cadeia, mas eu queria saber se tem alguma iniciativa, se o Giovanni, o Oswaldo, sabe se tem alguma iniciativa nesse sentido para captura direta. Captura direta que você está falando é de carbono na atmosfera. Exatamente. É com aquilo de gasolina verde, né, que eles falam, né? Ah, tá. Porque aí já porque são duas coisas diferentes. Porque você pode fazer esse processo de duas maneiras, né? Você pode usar os chamados DACs, né, que são justamente a captura direta, como se fosse um grande aspirador. Não sei se vocês já viram uma foto, parece assim um Bob Esponja, né, um negócio, um retângulo, né, um aspirador retangular, um negócio bem grande. O que eu conheço é uma tecnologia suíça, né? Que faz essa captura direta da atmosfera. Só que isso ainda é muito caro. Então, mais barato do que isso é você fazer o e-fuels, né, que é fazer o hidrogênio verde com eletrólise água e pegar o carbono de uma indústria, e tem algumas indústrias que têm um carbono já muito limpo, né, muito purificado, né? A própria indústria do etanol produz CO2 no processo ali de fermentação e num nível de pureza muito alto. O processo de cimento também ali na produção do clinker também gera CO2, acho que gera metano também, já não é tão puro, mas teria que purificar. Mas o fato eu acho que o importante você tem essa opção de ter uma captura e armazenamento de carbono, ou uso de carbono, direto da chaminé, né? Como se botasse, né, uma mangueira na chaminé da indústria e aí já usasse esse carbono para fazer para ser uma matéria-prima na planta de Fischer-Tropsch para fazer o combustível sintético com o hidrogênio verde. Então, isso tem projetos já, a própria EPE entrou, sei lá, eu era superintendente de gás natural e biocombustíveis, quando a gente entrou num projeto com a GIZ para fazer estudos isso deve ter sido 2014, 2015, para combustíveis sustentáveis de aviação, justamente com esse desenho de Power to X, né? Então, focado na produção de querosene sintético de aviação. Então, tem estudos sobre isso. Se eu não me engano, eu acho que foram dois laboratórios para testes de bancada, eu acho que um no PTI, né, no Parque Tecnológico de Itaipu, e o outro, eu acho que foi na Bahia, se eu não me engano, eu acho que ali não sei se no Senai,
Senai Cimadem, enfim. Então, tem algumas iniciativas, eu destacaria a tradição que o PTI de Itaipu já tem em produção de hidrogênio a partir de eletrólise da água e também de biometano, se eu não me engano, e vários outros, né? Então, tem alguns projetos pilotos, né? Recentemente teve um P&D que começou a operar agora, esse ano, de Furnas, da UHE de Itubiara, inclusive com uma tecnologia híbrida, né? Hidrelétrica com solar flutuante para fazer hidrogênio, um P&D da ANEEL. Tem um outro, se eu não me engano, da EDP, para fazer hidrogênio verde e fazer uma injeção na térmica carvão que eles têm no porto de Pecém. Então, que é uma coisa que o Japão tem feito para tentar reduzir a pegada das térmicas existentes, um pouco naquela linha que eu falei no início também, né, de como é que você pega um brownfield e reduz a emissão de um brownfield usando um combustível de baixo carbono, de carbono nulo, né? Para ir baixando a pegada, não só dos novos empreendimentos, mas dos empreendimentos existentes, né? Então, tem esses aspectos. A gente tem se focado também, Carlos, em cidades. A gente está com um projeto, a gente tem alguns artigos, ou algumas publicações sobre cidades inteligentes e sustentáveis, na EPE, uns 2 ou 3 informes técnicos já, e a gente está com um projeto grande que a gente ganhou do Euroclima sobre cidades inteligentes e sustentáveis. A gente está focando um pouco mais aí, nesse caso, em aspectos de eficiência energética estacionária, com entrada de renováveis e tudo mais, por uma contingência, vamos dizer assim, tanto a visão que a gente tem do ritmo de entrada de eletromobilidade, como uma questão que o desenho do projeto que a gente fez, a gente achou que no primeiro momento ia ser mais efetivo a gente tocar dessa forma. Até porque a gente tem que envolver a outra área que pega a área de mobilidade, que era a área que eu atuava antes, e aí isso vai ser uma segunda etapa em algum momento. Agora, de fato, a gente tem visto a entrada, São Paulo já removeu uma barreira para ônibus, né? Porque como o padrão era combustível fóssil, particular diesel, né? Você tinha uma barreira regulatória que você tem que renovar a frota a cada 3 anos, se não me engano, em São Paulo, em algumas outras cidades a cada 5 anos. E aí isso faz muito sentido para um ônibus a diesel, porque a eficiência degrada no tempo. Mas isso não faz sentido para um ônibus elétrico. E aí, dado que o modelo de negócios dos concessionários, parte da lógica financeira é a revenda do ônibus para outras cidades que não têm a mesma regulação, então você tinha uma barreira regulatória econômica para a entrada dos veículos híbridos e elétricos pesados, né? E isso foi resolvido recentemente em São Paulo, e aí agora a regulação para ônibus elétrico, por isso que está entrando mais, né, ônibus elétrico e híbridos, se permite um perfil de mais longo prazo da vida útil, de tal forma que você vá... Tipo assim, isso muda o economics, né? Então, a avaliação econômica, a partir dessa nova regulação, muda, e aí você abre todo um caminho aí, ou uma avenida, né? Então, perdão do jogo de palavras, para percorrer nessas novas tecnologias. Eu acho que um outro ponto importante nessa linha é também a experiência de Maricá. Maricá começou a receber muitos royalties de petróleo por conta da Rota 3, né? Porque além de ser município confrontante, né?
receber royalties, ter instalação secundária de produção também dá direito a receber royalties. E aí a Rota 3 cruza Maricá. Então o Maricá começou, não só por evoluções de produção de campos, onde ele é confrontante, mas também por essas instalações secundárias de produção, a receber uma quantidade de recursos muito significativa. E eles criaram um programa de colocação de ônibus elétricos, ônibus híbridos e ônibus a célula combustível. E já tem ônibus rodando, tal. A ideia é alavancar, desenvolver cadeia. Então tem algumas coisas acontecendo bastante interessantes. E aí eu acho que a sua primeira pergunta era da estruturação, né? Na grande parte da discussão do Programa Nacional do Hidrogênio é justamente, quando você olha lá o documento, né, do plano, das diretrizes que a gente colocou, ele tem 6 eixos e ele procura cobrir todas essas questões, né? Tanto de base tecnológica, formação de recursos humanos. Então a gente acionou o MEC, fez uma costura com o MEC, tem vários cursos de capacitação sendo criados, reforçou a parte de ciência e tecnologia, inclusive com uma resolução do CNPE, onde coloca o hidrogênio como uma das áreas prioritárias para a aplicação dos recursos do P&D da ANEEL e da ANP. Esse projeto que foi, acho que semana passada ou retrasada, que a Shell anunciou, de hidrogênio verde, uma planta de hidrogênio verde no Porto do Açu, será estruturada a partir do uso do 1% da cláusula de concessão do programa ANP, né? Então, já é um resultado muito objetivo dessa alteração, dessa resolução que a gente contribuiu junto ao Ministério de Minas e Energia para elaborar e apresentar e aprovar no CNPE. Então tem muita coisa sendo feita, mas é isso, o caminho é tão longo, são tantas coisas que às vezes as pessoas não têm dimensão da revolução que está acontecendo, né? Tem muita coisa, o BNDES tem umas 3 linhas de financiamento diferentes para renováveis, inclusive para hidrogênio de baixo carbono. Então, já estabelecidas. Tem muita coisa de fato acontecendo. Aí, voltando para o Programa Nacional do Hidrogênio, então, além desses aspectos que eu falei, tecnológicos, de P&D, recursos humanos, tem a parte de planejamento energético, tem a parte de arcabouço institucional, legal e regulatório, tem a parte de desenvolvimento de mercado e competitividade, tem a parte de cooperação internacional, né? A gente vem num esforço muito grande de conexão com parceiros internacionais para justamente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Então, a gente tem uma cooperação com a Alemanha para isso, a gente está estreitando cooperação com os Estados Unidos para isso. O ex-ministro Bento iria para os Estados Unidos negociar o plano de trabalho no âmbito do SBEF, o Brasil, Fórum Energético Brasil-Estados Unidos, com a secretária de Energia dos Estados Unidos, a Jennifer Granholm, e uma das linhas tinha aspecto de renovável, tinha aspecto de armazenamento de energia e tinha aspecto de hidrogênio limpo, né? O que eles chamam lá de hidrogênio limpo é a mesma coisa que a gente está chamando no Brasil de hidrogênio de baixo carbono, tá? A mesma coisa. Todas as opções que descarbonizam estão consideradas, estão contempladas. Então, há uma série de esforços muito importantes que têm sido feitos. Essa viagem que eu mencionei ao evento da Organização de Hidrogênio Verde, eu fui no evento justamente, não só representando a EPE, mas representando o MME também, né? E a gente colocou lá o documento em inglês, a gente elaborou, validou com o MME e está disponível lá no Country Portal que eles criaram por países, tem lá, inclusive citando algumas questões do BNDES. Então, a gente fez esse esforço para dar uma visibilidade maior, atrair investimento estrangeiro para o Brasil, para esses mercados. Então, a gente está fazendo muita coisa. Eu, depois que eu voltei, eu descobri que eu tinha viajado com falso negativo.
né? Felizmente eu não contaminei ninguém, né? Eu avisei a organização, avisei as pessoas do painel que eu participei e tive o retorno depois que ninguém teve que teve contato comigo apresentou sintoma, o que me deu uma paz na consciência, que eu estava preocupadinho. Claro, eu viajei com um falso negativo, eu não tinha ideia de que eu estava contaminado, né? Mas é isso, teve um esforço, a gente tem tido esse esforço de participação em vários frontes para tentar fazer andar todas essas agendas. Agora também entramos a gente já estava, né, mas temos reforçado a parte também de SMRs, né, os pequenos reatores modulares nucleares, né, que é uma nova geração que, em tese, né, vai reduzir custo e tempo de construção por modularizar, aumenta a segurança intrínseca, tem complementação com renováveis variáveis, tem vários modelos de negócio já sendo testados no mundo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Isso aí, tecnologias híbridas, Dornelas, de tipo assim, quando teve uma variabilidade da renovável, como eles são modulares, você pode empilhar, e quando ele não está empilhando para atender a rede elétrica, você pode produzir hidrogênio tecnicamente não é exatamente verde, né? Mas ele é eletrólise da água a partir de solar, ele é não emissor. Né? O jargão é chamar de rosa, a gente está preferindo chamar tudo de baixo carbono. E aí você ter essa flexibilidade de complementar a própria produção de hidrogênio verde das renováveis num sítio integrado com SMR. Tem muita discussão, a gente está em algumas discussões internacionais, tanto com a Agência Internacional de Energia Atômica, quanto com o próprio SBEF, com o Departamento de Energia, o Departamento de Estado americano. Eu agora virei representante na Agência Internacional de Energia Atômica do papel da nuclear em economia de baixo carbono, um grupo de trabalho. Então, assim, a gente realmente está com várias frentes, né, para acelerar esses processos. Sem falar, né, Dornelas, da parte da Lei 14.300, do marco de geração distribuída, que a gente também trabalhou ali junto com o MME para produzir o documento que vai ser usado na chamada pública de contribuição, né, que vai ser aberta. Enfim, tem muita coisa interessante sendo feita, a gente está trabalhando para caramba. Mas a gente está assim, trabalhando com felicidade, tendo certeza que a gente vai entregar coisas interessantes. Estou vendo mais uma mão aqui levantada. Pois é, deixa eu só fazer uma observação. A gente tem 3 minutos aí em término previsto da sessão. Acho que tem mais uma mãozinha levantada e a gente já vai se encaminhando para a conclusão. Eu estou imaginando aqui que o Carlos Alexandre deixou a mão levantada, mas foi justamente essa interação que a gente teve. Obrigado. Agora é o Renato, do BNDES, ele vai poder confirmar todas as propagandas que eu fiz para o BNDES na minha fala anterior. Renato, é contigo. Verdade. Muito obrigado aí, Giovanni. Obrigado a todos pelo evento. A gente está, assim, premido pelo tempo. Acho que eu não vou estender muito na minha pergunta. Vou só aproveitar para agradecer aí pelo evento. Na verdade, a pergunta era sobre preço, mas eu acho que é melhor ficar para uma outra oportunidade. Foi muito melhor ouvir o Giovanni falar e eu não queria interrompê-lo. Então, a gente deixa essa interação para um próximo debate aí. Ô, Renato, eu acho que eu posso falar também em nome do Lincoln aqui. Na quinta-feira tem um outro roundtable que a gente vai falar da parte financeira. Está convidado com o BNDES, importantíssimo. Muito obrigado. Então eu já completo a propaganda, Guilherme, que é assim, você levanta e eu corto, né? Isso aí. Então, quinta-feira, temos uma outra sessão marcada às 15 horas, né? Os mediadores, super agradeço aqui a presença e a disponibilidade do Giovanni e de todos vocês. Na quinta-feira, os mediadores serão
o Leonardo Alonso, do BNDES, Renato deve conhecer o Leonardo, e o do Departamento de Energia, né? E o Marcelo Freire, o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do MMA, né, do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, agora, assim, nesse, né, já que esse grupo que, né, falando de matriz elétrica, matriz energética, com papel de combustíveis fósseis, também tocou no assunto mercado de carbono, vocês já são super convidados, caso vocês queiram participar. Eu vou compartilhar o link aqui com todos vocês, né? Então já ficam pré-convidados, e aqueles, é claro, que tiverem disponibilidade da agenda e quiserem compartilhar conosco suas visões sobre mercado de carbono e financiamento climático, serão super bem-vindos. Então, Guilherme, Giovanni, eu deixo aí o franqueado para vocês as últimas considerações e a gente já encerra a sessão, e desde já agradeço aí o tempo de vocês e as contribuições que foram riquíssimas. Eu anotei muita coisa, então Ana Lia da Deloitte, aí eu vou mandar todas as minhas anotações, mas foi bastante rico. Muito obrigado. Eu também só complementar aí o agradecimento em nome da Deloitte, da Enel, a contribuição de todos vocês. Aprendi bastante nas discussões, a gente é um eterno aprendiz sempre. Então, o meu dia aqui foi ainda mais rico com a presença de todos vocês. Agradeço a todos que puderam contribuir, e em especial ao Giovanni aí, que nos abrilhantou aí. Giovanni, muito obrigado. Bom, agradeço pelo convite, por todos os elogios que recebi. Aproveitar aqui para dar um abraço especial na Renata, né? A Renata é uma pessoa, né, da minha convivência já há bastante tempo. Tivemos a oportunidade de interagir no MBA, né? Eu fui professor Meu eterno professor, dando mais uma aula hoje. Foi ótimo, muito bom. E tive essa oportunidade, obrigado, Renata, tenho tido essa oportunidade de interagir com a Renata, né, no âmbito desse projeto da Enel, profissionalmente, né? E na quinta-feira, no assunto de mercado de carbono, a gente vai estar atuante, porque a gente está conduzindo esse tema com bastante ênfase. Então, por favor, participem na quinta-feira, porque aí estarei lá também tocando o tema. Tenho todo o interesse de participar, eu tenho que checar se eu vou ter agenda, mas se eu tiver, certamente eu participarei, porque vai ser importante ouvir o secretário. Ok. Então, bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, e fiquem uma boa tarde a todos, e, enfim, cuidem-se, né? E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Um abraço.